gravação, tá? Vamos lá, tá começando a gravar. Então, pessoal, muito boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a professora Michele Vogel, aqui da UF, Universidade Federal Fluminense, e hoje, aqui no âmbito da disciplina de laboratório de tratamento e recuperação da informação, da nossa graduação em Bíblio, que também é oferecida para o curso de Sistemas da Informação, a gente vai ter uma aula aberta, né? Não é sempre que a gente consegue fazer uma aula aberta, a gente consegue eventualmente trazer alguns convidados, mas a Camila foi super gentil e aceitou abrir para mais gente, então vai ser muito bacana essa experiência, né? Nosso tema vai ser a recuperação da informação sobre câncer e seus fatores de risco. Conosco aqui está a Camila Belo Tavares Ferreira, que é mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do IBICT UFRJ, é graduada em Biblioteconomia e Documentação aqui pela UF, é tecnologista pleno, com especialidade em divulgação científica e saúde do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Ela atua como bibliotecária clínica no Sistema Integrado de Bibliotecas do Serviço de Educação e Informação Técnico-Científica do INCA. É coordenadora da Biblioteca Virtual em Saúde, Prevenção e Controle do Câncer. Possui experiência na área de saúde baseada em evidências e avaliação de tecnologias em saúde. Ela desenvolve atividades ligadas às bases de dados científicas, gestão da informação em saúde, diretrizes clínicas baseadas em evidências e revisão sistemática. Além disso, é administradora da página no Instagram, @bibliohealth, repleta de dicas sobre base de dados, recuperação da informação, revisão sistemática. Recomendo muito que vocês, eu sempre falo desse perfil no Instagram aqui na aula. Hoje estamos com a dona do perfil aqui. Camila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar presente aqui conosco hoje, tá? Antes de passar a palavra, só vou retomar, pessoal, está sendo gravado, então, por favor, mantenha os microfones fechados durante a fala da Camila. Depois, e aqueles que deixarem as câmeras abertas estarão cientes que nós estamos gravando, tá? Se você não se sentir confortável com isso, basta deixar sua câmera fechada. Vocês podem colocar perguntas no chat, e aí a gente vai passando para a Camila conforme for mais adequado. Se você preferir falar, pode levantar a mão, tá? E, de tempos em tempos, eu vou colocar no chat o link para a lista de presença, para aqueles que desejarem certificado, tá bem? Camila, querida, muito obrigada novamente. Vou passar a palavra para você. Fica à vontade. Agradeço muito o convite. É um prazer estar participando juntamente aí com a professora com esse trabalho, né, sobre recuperação de informação. É um prazer estar em uma atividade da Universidade Federal Fluminense, onde eu me graduei, né, tive uma graduação bem ativa, fui monitora, adorava o meu período da faculdade mesmo, e está ainda num formato remoto, né, mas assim a gente consegue atingir outras pessoas, né? E aí seguindo uma pessoa a outra, e a gente vai compartilhando experiências. Então, assim, a professora me convidou para fazer um relato de experiência, né, na verdade, não é uma aula assim, né, expositiva, tradicional, né, Michele? E aí vou mostrar algumas coisas para vocês e, na verdade, assim, o que eu pensei é de mostrar, assim, como que é o meu trabalho com recuperação da informação. Então, assim, eu tenho uma esse mês eu completei 15 anos de graduada, com 15 anos de carreira, né?
vou fazer um ensaio fotográfico para comemorar 15 anos depois. Aí eu estou fazendo 15 anos de formada e já trabalhei, meu primeiro emprego foi na UF, meu primeiro emprego público, né? Fui bibliotecária concursada do sistema de documentação, agora é sistema de documentação ainda, né? Esqueci o nome. SDC, superintendência, né? Superintendência. Superintendência. Aí eu trabalhei na Biblioteca de Economia por 2 meses só, porque saiu um outro concurso para a UFRJ e eu fui para o UFRJ. Trabalhar em Niterói é uma coisa, estudar em Niterói é outra, né? Sendo do Rio. E na UFRJ eu iria trabalhar na área que eu já estava tomando contato, que é a área da saúde. Então, aí praticamente eu tenho uns 14 anos atuando especificamente na área de saúde, né? Eu fiquei por volta de 3 anos na UFRJ, e aí saiu um outro concurso público para o INCA, Ministério da Saúde, e aí eu fui convocada e aí eu optei por ficar no Ministério da Saúde, né? E aí, assim, eu já trabalhava nesse meio tempo que eu estava na FRJ, eu trabalhava ministrando aulas nos cursos de mestrado, de doutorado, na área de saúde coletiva, especificamente já atendendo essas demandas de saúde baseada em evidência, e as atividades de bibliotecária de referência, né? Então, lá na Biblioteca Central de Ciências da Saúde da UFRJ, eu fazia os atendimentos de busca, mais essa atividade de suporte à pesquisa, e aí eu ministrava algumas aulas. E a outra coisa que eu fazia, que me ajudou muito a entender como que funciona a recuperação da informação, né, principalmente para a questão da prática baseada em evidência, é a indexação de periódicos, né, periódicos da área, né. Então, eu, além de referencista, eu era indexadora. Então, eu fazia indexação de alguns títulos periódicos, foram 2, né, 2 ou 3 periódicos. E aí você começa a entender um pouco mais como que funciona a busca, porque você acaba executando os dois lados, né? Isso faz uma enorme diferença, né? Quando você está fazendo recuperação de informação para estudos desse porte, né? Que são as revisões sistemáticas. Acho que eu tenho que falar um pouquinho que são revisões sistemáticas, né? Vai puxando aí os ganchos. Pessoal, se vocês ficarem com dúvida, podem colocando para a gente. O que é isso? Nunca ouvi falar. Pode falar, porque revisão sistemática é uma coisa que a gente só vai escutar mais na pós, né? Enquanto bibliotecário, né? O pessoal da saúde, não sei, pode até estar mais acostumado com isso na graduação, mas aqui é mais na pós. É verdade, é por um mesmo. Mas, assim, não vou, assim, entrar muito em detalhes, até porque, assim, tem uma vasta documentação sobre isso, né? Então, só não me aprofundando muito, eu tenho um mapa aqui, deixa eu botar aqui, não tilt aqui, peraí. Esse mapa foi ilustrado pela Malu de Bíblia.
da mapas de Bíblia, que eu pedi para ela fazer para mim, e eu tenho usado, assim, mais um perfil legal do Instagram, tá, gente? Aí eu passei o conceito para ela, ela desenvolveu esse mapa aqui. E isso me facilita muito em tempo de apresentar um determinado conceito que eu tenho que passar mais rápido, né? Então, assim, na revisão sistemática, a gente tem uma definição do tema da pesquisa, a definição do escopo, aí a gente parte para uma outra etapa, que é a definição das perguntas. Existe um acrônimo recomendado para subdividir essa pergunta clínica, que a gente chama o pico ou picos, e aí tem outras variações também, né, que é o P, normalmente é de paciente ou população, o I é de intervenção, pode ser um medicamento, um tratamento, uma intervenção educativa, enfim, qualquer tipo de intervenção. Aí o C é de controle ou de comparação. Então, quando eu quero comparar um medicamento versus o outro, qual que é o melhor em uma determinada doença. O O é de outcome, de desfecho, e o S é de desenho de estudo. Às vezes a gente não coloca esse S, mas vai depender do trabalho. E aí você constrói a estratégia de busca com base nessa pergunta. E aí você vai selecionar as fontes de informação que você vai fazer essa busca. Você tem um processo de identificação e seleção dos artigos, dos registros, que são resultantes da estratégia de busca nas bases de dados. Isso tudo é feito com são critérios que são estabelecidos, e você não faz isso sozinho, você faz isso com um par, né? E aí você tem esse processo de triagem, em que você vai olhar todos os artigos de uma só forma, né? Então você não tem assim, você não vai ter esse olhar dizendo assim, eu quero ver os estudos que têm um resultado positivo para a pergunta que eu quero. Não, você vai ter que fazer uma análise imparcial e de forma cegada com outro colega seu, né? Aí você vai, depois de você fazer a seleção, você vai avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Aquele estudo foi bem desenhado ou não, né? Aí você tem instrumentos específicos para isso. E depois você vai fazer uma avaliação global da qualidade do corpo das evidências, né? Então, aí você tem uma recomendação forte ou fraca a favor de determinada intervenção de saúde. E esse modelo tem sido utilizado também em outras áreas, como engenharia, outras áreas, até mesmo na ciência da informação, né? E existem outros tipos de revisão, né? Também são utilizados. A gente tem revisão de escopo, né? Outras revisões com outros tipos de método, mas essa aí que partiu, a partir dessa, né, foram geradas outras metodologias, né? E aí, assim, eu abracei esse modelo, assim, que eu me vejo em muitas etapas, eu como bibliotecária, né? E não foi sempre assim, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Porque, como a professora falou, hoje, né, professora, é uma coisa que se dá mais na pós-graduação. Mas antigamente a gente não tinha muito contato, né, com esse tipo de metodologia, esse tipo de demanda, né, de um usuário especializado. A gente não tinha muito isso. Então, já nessa época, há uns 15 anos atrás, quem ensinou isso foram especialistas em saúde, sanitaristas, epidemiologistas. Eu tive contato na Fiocruz.
né? E eu tive que ler muito, né? Procurar saber como que funcionava como um bibliotecário poderia contribuir nesse processo, né? Esse modelo que eu mostrei para vocês, de revisão sistemática, é o que é utilizado hoje pelo Ministério da Saúde para definir como se recomendar um tipo de intervenção, tratamento, medicamento para uma população numa determinada condição de saúde. Né? Então, hoje, vocês escutam falar da Conitec na TV. Você fez a Conitec fez 10 anos, né? Então, eu vi o começo disso, né? Então, qual o protocolo para a gente cuidar de um paciente na condição tal? Qual medicamento que é recomendado? Qual medicamento não é recomendado para a situação A, B, C? Então, assim, é através dessa revisão sistemática que é feita. Então, quando fala assim, um estudo saiu, eles pegam, um estudo saiu, mas a qualidade desse estudo foi avaliada por evidências. Então, existe muita literatura, principalmente na área de saúde, e aí a gente tem que se debruçar com metodologias apropriadas. Então, existe um trabalho bem importante nesse sentido, da recuperação da informação, né? Então, a gente gastou um bom tempo trabalhando com a organização do conhecimento, organização da informação, beleza? Agora, como a gente recupera isso nessa explosão informacional, né? E a gente tem vários flashes em que passa assim que o médico para estar atualizado tem que ler não sei quantos artigos por dia. Não, mas quantas revisões sistemáticas sobre problema de saúde você leu? Né? Como é que você vai agir conciliando as evidências científicas com as preferências dos pacientes? Né? Então, tem toda uma metodologia para isso. E aí, assim, no começo, eu trabalhava com esse grupo de pesquisa na Fiocruz. Eles me ensinaram como é que eu desenvolvi estratégia de busca, como que eu tinha que fazer. E aí eu li, aí eu peguei os bambas dessa área na biblioteconomia, né? Principalmente o modelo inglês, né? E eu fui aprendendo, assim, na marra, não tinha nada, assim, desenhado. Eu comecei a descobrir alguns bibliotecários que já tinham alguma iniciativa sobre isso. A maior parte dessas iniciativas era no campo de apoio ao ensino de pós-graduação, né? Então, com aulas e tal. Mas não tinha nada, assim, muito documentado, estruturado. Lá fora não, você tem artigos sobre sensibilidade, especificidade de estratégias de busca para determinados desenhos de estudo A, X, Y, Z. Então, eu tive que aprender muito, né? Então, assim, eu comecei a participar de fóruns específicos, né? E aí, quando já era a hora das pessoas se apresentarem, eu falei, você é o quê? Sou bibliotecária. Aí todo mundo virava assim para trás. Tipo assim, o que você está fazendo aqui, né? Era assim, era bem assim. Mas depois de um tempo, você participando dos trabalhos, né? Participando dos eventos nessa área, né? Você acaba sendo uma referência para eles, né? Eles não desgrudam, eles vão até o fim. Eles vão até o fim. Então, assim, antigamente eu só me preocupava exatamente com a estratégia de busca. Mas aí, o que acontece? Eu tive que começar a entender todo o processo,
né? Então, assim, não adiantava nada eu desenhar só a estratégia de busca. Eu comecei a ver que eu precisava entender todo o processo para eu fazer as buscas com melhor qualidade. Aí eu também tinha toda aquela dualidade, não, mas ela é competência informacional. Aí, assim, a competência informacional, a gente trabalha assim, né, nesse sentido educativo, né, na participação em disciplinas, em aulas, em apresentações em geral. Mas o que eles querem mesmo, e eu vi isso muito muito, é que você valide, literalmente. É uma questão de responsabilidade técnica, né? Você valide aquilo ali. Então, assim, é como um estatístico, é como um profissional formado em qualquer área. Então, eles querem que você tenha condição de falar assim, não, isso aqui é uma coisa coerente, isso aqui a gente esgotou todas as possibilidades, entendeu? Então, de acordo com a literatura, então tem que estar tudo documentado, e aí você assina embaixo e aquilo é publicado, entendeu? Então, assim, você faz parte do time, entendeu? Então, e na área médica tem uma outra coisa também, na área de saúde, né? Eles são muito ocupados. E você acaba sendo um bibliotecário muito ocupado também, né? E aí a gente acaba sendo responsável por uma das etapas desse tipo de trabalho, né? É bem puxado, né? Às vezes você está assim, uma reunião 2 horas, fazendo negociação, uma série de coisas. Um trabalho de muita responsabilidade. Eu senti muita responsabilidade mesmo nessa praia da busca em revisões, quando eu fui convidada para participar de uma diretriz para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Caraca, cara, eu nunca fiz isso. E não tinha referência também nenhuma nacional, né? Aí, assim, eu chamei uma outra colega lá do FRJ, que também é estrategista, e aí a gente falou assim, não, vamos fazer isso juntos. Aí a gente fez, e além de fazer a diretriz junto com a equipe, participando de todas as etapas dessa diretriz, essa diretriz, na verdade, eram revisões sistemáticas, várias revisões sistemáticas que foram feitas para compor um único documento, né? Depois que a gente entregou isso para o Ministério da Saúde, a gente fez um manual, a gente participou de um edital do CNPq, e a gente entregou um manual de como fazer diretrizes baseadas em evidências. A gente fez esse manual, que é o manual hoje que é feito que é conduzido pela Conitec, pela área de incorporação de tecnologias no SUS, e é esse manual que determina, por exemplo, como tem que ser o tratamento da Covid no Brasil. Esse mesmo manual, que não tinha e hoje é utilizado para isso. Né? Acho que alguém fez uma pergunta, eu estou muito de... Oi, não, não, eles estão falando aqui que por que estudar biblioteconomia? Ai dos profissionais se não fosse nossa ajuda nas buscas, né? Essa quem falou foi a Rejane, a Tayana Santiago disse o apoio do bibliotecário na formulação e correção da estratégia de busca é fundamental. Fazer uma revisão sistemática, sem pelo menos a correção do bibliotecário é meio loucura. A gente perde informação importante e compromete o resultado final, né? E eu acho que
É muito essa questão que eu acho que nossos alunos, não só os alunos aqui da UF, o aluno de Bíblia não percebe o nível de comprometimento, de responsabilidade que ele pode vir a ter, né, quando for atuar como bibliotecário, É né? isso. Eu Isso. acho Você que não imagina assim, que o teu trabalho vai impactar assim, na vida de tantas pessoas, entendeu? Eu senti esse, assim, o negócio assim, foi bem. Tá, tudo bem, eu dou suporte, eu participo, não sei o quê. Cara, agora eu vou participar de um documento que vai afetar a vida da população inteira do meu país. Isso é muita responsabilidade, entendeu? Aí quando foi apresentado o documento, aí vem a classe médica. Tem um estudo tal que diz que a faixa etária para fazer mamografia tem que ser essa e não essa que está no documento que foi apresentado. Não sei o que. Não, peraí, mas não tinha. E quando tinha, a qualidade do estudo não era adequada. Então, você começa a aprender um monte de coisa. Gente, é um negócio assim que você fica bem envolvido mesmo, entendeu? Tem que gostar muito de recuperação da informação, de tudo, assim, bem... E às e vezes, você, assim, eu não tinha hora, entendeu? Eu não tinha hora para fazer isso. você se torna um profissional da saúde. Sim, sim, sim. Né? Quando a gente vai fazer a vacina da Covid, a gente tem prioridade. Perfeito, né? A gente a gente divide assim, trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, com muitas nomenclaturas também, né? Mas você se sente parte da equipe de saúde, né? Tem outros perfis também assim, de bibliotecários da área de saúde, que bibliotecária da saúde faz um monte de coisa, né? Eu não faço só isso, eu não faço só isso, né? Mas, assim, são vários tipos de demanda, né? E eu fico pensando hoje, essa questão da recuperação da informação para esse tipo de estudo, que é uma coisa que eu estou pensando para o meu doutorado, agora, como que vai entrar a questão dos dados nesse processo de revisão sistemática, meta-análise, esses estudos que são feitos baseados em evidências que servem para incorporação, abandono, esse processo de gestão de tecnologias no saúde, né? Aí eu fico pensando, gente, isso é um mundo, cara. Aí estão agora falando de dados, evidências de mundo real. Aí eu já tô... Aí eu já estou com a minha cabeça já lá na frente, entendeu? Porque isso vai bater na gente, entendeu? Sim. E Camila, como é que foi esse processo de você, assim, se especializar nesse tipo de recuperação de informação? Porque você falou, né? Você foi começando a ser demandada, foi convidada depois para um grupo. E como é que, sei lá, você se inspirou em metodologias lá de fora, em De fora. profissionais? Profissionais e metodologias lá de fora, entendeu? Então, assim, tem uma organização internacional que é a Cochrane, que a Cochrane fala sobre isso. Deixa eu botar aqui. Abrir aqui a Cochrane Library. Uhum. A Cochrane, ela não só dissemina revisões sistemáticas de alta qualidade, né? A maior parte da... Ninguém para os meus pops Tranquilo. do WhatsApp. Né? Então, assim, a Cochrane, para várias condições de saúde no mundo inteiro, tem uma metodologia padronizada, internacionalmente aceita, e aí tem uma área da Cochrane que só trabalha com métodos. E uma das partes de métodos é a questão da busca. Né? Então, eles têm um handbook
né, que fala de todas as etapas de uma revisão sistemática. E aí tem um capítulo específico sobre busca de evidências. No caso de revisão sistemática, a gente está discutindo. Esses capítulos são assinados por bibliotecários, né? Lá fora eles falam com especialistas em informação, né? Information Specialists. Mas, assim, bibliotecários raiz mesmo. E aí eu comecei a ver o que esses caras produzem, como é que... Aí eu comecei a ver que a maioria dos artigos de revisão sistemáticas, esses artigos são muito citados, né? Aí comecei a rastrear, né? Fazer aquele trabalho de documentar quem é quem nessa área e ver como são as estratégias de busca deles. Aí deixa eu só mostrar aqui, só para esse aqui de Covid, sinais e sintomas. A gente estava sem acesso a isso aqui, gente, essa maravilha. E o Portal Capres renovou, graças a Deus. Ai, que bom. Me salvou, porque eu estava com várias estratégias de busca atrasadas de revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Eu estava começando a ficar. Deixa eu ver aqui apêndice. Normalmente, estratégias de busca são documentadas na área de apêndice. Ah, é? Vem nos apêndices, mas vem inteiraça, entendeu? Aí aqui, no caso, como é uma questão muito nova, né, que eles estão vendo, aí aqui vem exemplos de estratégias de busca por bases de dados. Então, numa revisão sistemática, dependendo da área da revisão sistemática, a gente faz consultas a umas 7 bases de dados, né? 5 a 7 bases de dados. E para cada base de dados é uma estratégia de busca diferente. Então, e aí você, além de fazer todo esse trabalho das estratégias de busca, você também ajuda na gestão dos resultados, entendeu? Então, aí você forma bancos de referência, você tem ferramentas específicas para fazer a seleção dos estudos. Então, a gente dá um apoio geral na parte metodológica do trabalho. Então, nada mais do que justo a gente ser coautor, né? Pois é, muita gente, né? Muitos artigos nessa área que são com revisão sistemática têm coautoria com os bibliotecários. Né? Mais ou menos, né? Deveria ser. Lá fora isso é um padrão. Aqui a gente ainda tem esse... Tá lutando. Porque depende muito do nível de participação do bibliotecário, entendeu? Tá. Então, isso é uma coisa... Toda questão de autoria é negociada, né? Sim. Então, agora tem a questão da autoria de dados, né? Então tem tudo... Sim. Eu acho que é interessante isso, assim, tá vindo umas perguntinhas aqui, né? A Lúcia perguntou, esses estudos de busca de evidências que você acessa para compor a recuperação da informação, a maioria de pesquisa nacional ou tem muita coisa em inglês? A maior parte é em inglês. E... Cara, mesmo assim, mesmo quando você pega um pesquisador júnior, né? Ele já sabe, filho, você vai ter que... E mesmo quando é brasileiro, viu, gente? Na área de saúde, se publica em inglês. Às vezes se faz até bilíngue, né? Se faz o artigo em português e em inglês, mas a circulação dessa informação, porque ela precisa atingir todo mundo, né? Ao mesmo tempo que ela precisa atingir, dependendo de uma questão da saúde, é uma questão de saúde local, ela precisa estar aqui, ao mesmo tempo ela também precisa ser discutida em todos os fóruns pelo mundo, né, de saúde. Porque a ideia da revisão sistemática, gente, na verdade, é tentar cobrir todas as experiências com aquele determinado, sei lá... aquela intervenção. Isso, aquele medicamento, no mundo, né? Então, você tem essa que é a compreensão. E como que são as bases de dados que vocês usam, Camila? O que você gosta? Tem algum desafio aí específico? Assim, a gente já passou mais perrengue em relação à base de dados, né?
assinatura pelo portal CAPES, as coisas melhoraram muito nos últimos 4 anos. Assim, vou ser bem sincera. A cobertura melhorou muito para esse trabalho que a gente faz aqui no Brasil, porque a gente não tinha acesso a tudo, né? Então, assim, para fazer revisão sistemática, a gente tem bases de dados que são obrigatórias, a gente tem que fazer nessas bases de dados, e tem as bases de dados complementares. As bases de dados obrigatórias são as bases de dados específicas da área de saúde, vamos dizer assim, e a depender do desenho de estudo, né? Então, por exemplo, a Cochrane, ela tem a base de dados de revisões sistemáticas, que normalmente não é utilizada, é mais para a gente usa ela mais para elaboração de protocolos e diretrizes, alguma coisa assim nesse sentido, né? A informação já consolidada. E ela tem uma outra base que é a de ensaios clínicos. Aí essa base normalmente ela precisa ser consultada. E tem o Medline, é obrigatório, a gente tem que fazer o Medline. Aí a gente tem o Medline via PubMed, que é a nossa entrada gratuita no mundo inteiro, e tem o Medline em outras plataformas. Uma das plataformas que são mais utilizadas é a Ovid, né? Então, assim, isso a gente não vê muito o uso dela no Brasil para revisão sistemática. Mas, por exemplo, eu sou membro do PRES, que é um fórum internacional para avaliação de qualidade de estratégias de busca. Então, antes de ser protocolada a revisão sistemática, ou a revisão de escopo, ela deve passar por uma auditoria, vamos dizer assim, né? Um outro colega bibliotecário no mundo vai olhar uma estratégia e vai ver se ela cumpre os requisitos para aquela pergunta de pesquisa, e se ela, como que eu podia ter mostrado aqui como é que é, mais ou menos, mas enfim, como se a pergunta se a estratégia está correspondendo à pergunta de pesquisa, se os descritores e as palavras livres, né, utilizadas em título, resumo, se elas estão adequadas, o uso de truncagem, parênteses, o AND, o OR, todos os operadores possíveis, adjacentes, né, tudo que aquele conjunto de protocolos que a gente vê na graduação, booleanos, etc. vai tudo ali, entendeu? Por isso que eu falo que, cara, isso é fundamento da nossa área, entendeu? A estratégia de busca, quando é conduzida por um bibliotecário que segue todos os requisitos, não vai ser igual nunca de um especialista em saúde, entendeu? Por isso que eles correm atrás da gente. Aí, enfim, aí tem outros critérios, e aí um bibliotecário diz assim, tá ok, não, precisa de revisão nisso, nisso, nisso. Aí tem um formulário que você passa para o pesquisador principal do estudo, né? E você assina embaixo, e o outro bibliotecário que fez a revisão também assina embaixo. Ambos são citados. Caramba, né, gente? Ambos são citados. No PRES, por que eu falei isso? No PRES é isso aqui. Peraí, deixa eu só digitar aqui, porque às vezes a gente falando aqui no inglês, coisa, a gente não. É o PRES, ó. É isso aqui. Legal. Se você colocar PRES Search Strategy, vocês vão ver o que é isso aí. E aí, o que eles mais usam no mundo inteiro é a Ovid. Eu falo assim, caramba, tem que fazer rodar estratégia na Ovid, entendeu? Você vai, estuda todo o processo
busca na Ovid, entendeu? É bem, assim, eu gosto muito, assim, de estar desenvolvendo estratégias em bases de dados, assim, diferentes, né? Eu achei aqui no formulário do PRES. Existe um banco de dados de estratégias de busca, Camila? Já está tendo. Aliás, a gente já tem até uma iniciativa nacional, não, regional. Vou mostrar para vocês, que é pela Bireme. Não é as estratégias especificamente. Sim, foi criado para isso também. Ai, peraí que eu me perdi. Foi criado para isso também, para as estratégias de buscas de revisões sistemáticas. Mas, assim, ela está sendo utilizada gente, por que eu não estou conseguindo botar o PRES aqui? Caramba. Não passa ainda por esse critério, sabe, professora? Eles só mesmo um apoio muito legal, entendeu? Para os bibliotecários que estão desenvolvendo as estratégias. É um adianto, principalmente para as estratégias na Lilacs, que é a base, né, vamos traduzir aqui para o pessoal, né, que tem que fazer isso, né, que é a base de dados principal, assim, da América Latina e Caribe, né? Então, assim, a rigor, principalmente assim, nos estudos da região, Brasil e América Latina e Caribe, tem que consultar a base de dados Lilacs, né? É uma recomendação. Ela está até nesse manual da Cochrane, então por que a gente não vai usar, né? Então, claro. tem que usar. E a Cochrane, pessoal, só para vocês, para quem não conhece muito da área da saúde, enfim, né? Ela é uma biblioteca, enfim, que há muitas décadas, né? Ela é referência, né? Para estudos em saúde, protocolos para enfermeiros, médicos, enfim, ela ensina, né? Toda essa coisa como treinar em base de dados, assim, desde os anos 70, ou antes até, eles já faziam todo esse treinamento de orientação bibliográfica, de aprender a consultar acervo, voltado para as práticas da área da saúde, né? Então, é um nome muito importante, né? Quem é bibliotecário, futuro bibliotecário aqui, futura bibliotecária, quer trabalhar com a área de saúde, já tem que estar de olhinho no que sai lá, seguir o site, as redes deles, porque lá que está toda a informação que vocês vão ter que lidar. E aqui no Brasil, a Bireme, né, a própria Fiocruz, né, que são aí, acho que a Bireme, né, tem um protagonismo aí muito importante, Sim, né? 50 anos. Em termos de rede, né? Em termos de rede, né? Que não é pouca coisa, não, gente. Foi um divisor de águas aqui no Brasil, né? Eu não sei o que seria de mim como bibliotecária antiga, antes das bases de... Eu falei assim, gente, eu não sei, eu fico pensando, assim, eu ouço colegas sêniors, né? Eu assim, gente, como é que vocês faziam? Não, tinham índice médicos, pegavam na biblioteca e ficava, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanto assim, levou um tempo para a gente organizar a informação, consolidar, e agora está aí para todo mundo usar, e agora fazer parte assim, da produção do conhecimento é uma outra, né, é uma outra realidade, né? Aqui, só para mostrar para vocês, o PRES é um documentozinho assim, tem um formulário que você envia, você diz quais são as bases, qual é a base, você só faz só da base de dados principal, né? Para o estudo. Aí você tem que dizer, isso tudo em inglês, tá, gente? Tudo aqui.
Eu não sou de falar inglês, não, eu falo inglês o básico, né? Mas a leitura e a escrita, principalmente para esses documentos assim, mais oficiais, tem que ter. Sim. Aí vem aqui a população, a intervenção, o desfecho. E aqui é a estratégia de busca que eu fiz só na Ovid Medline, tá? Aí eu tenho que especificar. Aí, por exemplo, aqui é um caso assim, é uma pergunta sobre o uso da morfina, é um trabalho na área de enfermagem, em feridas. Aí o uso da morfina tópica, em gel, ou em creme, e aí qual é o efeito dela na redução da dor e tudo mais, né, nas feridas. E aí você tem os termos, como que eles, aí você quer dizer, o descritor, o mesmo termo no título, no resumo, aí você tem aqui uma expressão também voltada para a questão da administração da morfina, no caso da morfina em gel ou atópica, né? Uhum. Aí a combinação disso aqui, e aí você tem um script aqui para você recuperar ensaios clínicos randomizados, quero deixar só os humanos, e aí um outro conjunto sobre feridas, né? Esse universo dela é muito específico, eu só dou 56, mas assim, tem mais específico for o assunto, você vai ter menos referências, mas assim, em geral são estratégias de busca em cada base de dados, assim, o resultado é bem expressivo, né? Então você além de recuperar, gerenciar toda essa informação é bem é bem complexo, né? E aí aqui, porque aqui eu peguei um arquivo que não era o final, mas aqui dá para você, só para vocês terem uma noção, os quesitos que são analisados pelo bibliotecário de fora, que participa desse fórum, né? Aí ele analisa os operadores, os descritores, os termos livres, a sintaxe, o número de linhas, os limites e filtros. Limite idade, sexo, região geográfica, como couber, né? Porque depende de cada pergunta. Os filtros para desenho de estudo. No caso, nesse meu caso, eu usei um filtro de busca validado para recuperação de ensaios clínicos. E aí a pessoa vai me dizer o que precisa de revisão. E esse comentário adicional, normalmente, vem assim bem recheado, entendeu? Olha, isso aqui, se você fizer isso aqui, você consulta isso aqui, porque isso aqui vai melhorar esse critério, não sei o quê. Vem bem documentado, entendeu? Não é um negócio assim, foi legal. Ou não, precisa melhorar, se vira aí. Não, vem todo vem um retorno bem bacana, entendeu? Essa busca aqui, por um acaso, não houve necessidade de revisão em nenhum desses critérios. Eu fui bem na estratégia de busca. Ih, peraí, que deu ruim aqui, peraí. Nós estamos te vendo, Eu te sei, ouvindo. mas está caindo aqui a bateria, peraí. Ah, meu Deus. Eu não me liguei. Ô, Camila, e você também faz essa avaliação como membro desse? Faço. Sim, Você como membro desse fórum, eu sou habilitada a analisar estratégias de buscas de fora e submeter estratégias de buscas que eu estou fazendo. E como membro dessa associação, é como se fosse um trabalho voluntário esse? Ou É colaboração, é colaboração técnica. colaboração? Legal. Colaboração técnica. E você sabe se tem muitos brasileiros fazendo Não, isso? não tem. Oi, gente. Não tem. E você recebe Assim, muita a minha demanda? colega está estudando o PRES, Aham. Daniele Masterson, se quiser
buscar. Você tem que se capacitar para fazer isso. Você tem que... Não, na verdade, como é? Não sei se já mudou, porque eu já sou membro, já tem um tempo, né? Tem bastante tempo que eu sou membro. Mas assim, do que eu me lembro, não sei como é que tá agora. Eu preenchi um formulário, e aí eu coloquei qual era o meu interesse e tal, e a minha habilidade sobre busca, se eu tinha algum artigo publicado, alguma coisa assim, entendeu? Tá. E aí é analisado pelos coordenadores do fórum, eles te habilitam. Entendeu? Mas, assim, com esse compromisso, você vai submeter estratégia de busca, você também vai avaliar a estratégia de busca, entendeu? Perfeito, justo. Entendeu? Você recebe muita demanda? Como é que funciona isso? Já Não, teve? em relação ao pré-ENS, É. não, no pré-ENS é assim, fica disponível para todo mundo. Quem tiver interesse em pegar aquela estratégia, não vem nada direcionado para você não, entendeu? É aberto. Que interessante, entendi. Entendeu? Entendi. Então pode ser que normalmente você vai pegar alguma coisa que tenha mais a ver com a sua prática, né? Então, assim, se você, por exemplo, eu atuo na área de câncer, né? Então, assim, eu vou me interessar em avaliar estratégias na área oncológica ou dos fatores de risco para câncer, tabagismo, né, obesidade, inatividade física. Então, esses são os que eu vou olhar com mais precisão, né? Mas, assim, é aberto, entendeu? Não tem questão específica. E vem E cá. também, tipo assim, eu posso também submeter coisas que também não são específicas da minha área específica de atuação, entendeu? Eu não subo estratégia só de câncer, entendeu? Tá, entendi. E você usa o Google? Eu uso o Google, mas não para... Assim, o Google eu uso para identificar sociedades, organizações, saber sobre... Estou falando de cenário de recuperação da informação, né? Sim. Então, mais nesse sentido, para fazer aquele mapeamento mais geral, né? Uma identificação mais geral. Agora, peraí, caiu aqui, porque está carregando junto com... É ruim, né? Mas eu tenho uma recomendação também do Google, que é o Google Acadêmico, entendeu? Sim. E consultar o Google também faz parte da metodologia de revisão sistemática, que é o que a gente chama de busca na literatura cinzenta. Porque aí a literatura cinzenta vai incluir sites e tal. Aí, peraí, eu tenho um mapinha também sobre isso. Mapa. Não, e faz todo sentido, né? Porque, em geral, vamos lembrar o conceito de literatura cinzenta, pessoal, é aquela de difícil acesso, né? Que não foi publicada, por exemplo, comercialmente, né? Que você não tem certeza se está nas bibliotecas, se está nas bases de dados. Tá tudo aí. A Camila veio muito preparada. Não, gente, isso aqui tem me ajudado nas aulas que eu dou, entendeu? Eu dou aula para residência multiprofissional, para residência médica, e tem apresentações também que eu tenho que fazer, assim, para pessoas da área de avaliação de tecnologias em saúde, né? Então tem me ajudado também nesse processo. Muito bom. Aí, assim, essa questão da busca da literatura cinzenta, inclusive, ela é um dos quesitos avaliados na avaliação, avaliados na avaliação, tudo bem. Considerados na avaliação. Considerados na avaliação
da qualidade de revisões sistemáticas. Então, isso é um ponto que é avaliado, entendeu? Então, assim, normalmente, como essa busca na literatura cinzenta? Assim, a gente faz uma orientação sobre onde buscar, onde recuperar, em que repositórios, em que sites de instituições de sociedade. Mas é uma tarefa que eu vejo que é muito do especialista. Ele já conhece, entendeu? Quem são os organismos, quais são os programas de pós-graduação fortes nessa área, onde ele vai poder recuperar tese e dissertações, quais são os sites das agências que ele vai precisar consultar. Então, assim, normalmente isso não tem uma estrutura de recuperação de informação, tal qual uma estratégia de busca numa base de dados de literatura não comercial, nos artigos, os anais de evento até, que agora tem anais de evento também, em base de dados, né? Então, assim, é utilizado, mas assim, eu não costumo desenhar nada específico para isso, entendeu? Porque, assim, o quesito consultou a literatura cinzenta? Ok, entendeu? E aí você vai dizer o N de documentos que foram recuperados na busca da literatura cinzenta. Aí o pesquisador já cumpriu a sua obrigação de checar isso, entendeu? Não tem uma padronização, né? A gente tem guias sobre isso. Tem um guia de uma agência, também, a gente tem a Cochrane, né? Tem uma agência de ATS, de Avaliação de Tecnologia da Saúde, do Canadá. Os canadenses são feras nisso. Tudo que o Canadá também faz é fantástico. Eu nunca fui para lá não, né, gente? Eu nunca saí daqui, não. Precisa ir. Gostaria de fazer essas visitas e conhecer o trabalho deles. Então, a agência CADIT, como é que, eu não sei se é assim que se fala, deixa eu botar aqui a sigla. Gente, eu me perdi aqui onde é que vocês estão no Google Meet. É que tem tanta coisa aqui aberta. Deve ter um H no meio. É CA, Uhum. CAD, Uhum. TH. Acho que é isso. Eu estou compartilhando tela, né? Então, são esses caras aqui. Uhum. cadth.ca. .ca. Canada's Drug and Health Technology Agency. Esses caras aqui. Deu um erro aqui, mas é porque eu peguei um link específico. Então, aqui você tem aqui umas fontes aqui, muita coisa sobre revisões sistemáticas e tal. E aí tem uma série de ferramentas aqui. Um dos guias que eles têm é sobre busca na literatura cinzenta. Então, eles dão vários links, recomendam vários links importantes para fazer busca na literatura cinzenta. Eles chamam de Grey Matters. Grey Matters. É muito interessante. Cara, tem bibliotecária atuando por trás disso, a rodo. Então, assim, lá, o Grey Matters. Eles reformularam isso aqui, entendeu? Foram eles que desenvolveram para eles, entendeu? Então, isso aqui, ó, For Librarians. Eu adoro quando tem isso. Mas não é ótimo mesmo? Entendeu? Então, ó, literatura cinzenta sobre vacina de Covid. Tem tudo aqui, entendeu? Muito bom. Assim, bibliotecários do mundo inteiro estão já trabalhando assim, com recursos de informação para ajudar outros bibliotecários a recuperar a informação sobre as questões de saúde, entendeu?
Aí, deixa eu falar, vocês perguntaram de repositórios de estratégias de busca, né? Sim. Então, aqui a gente tem aqui é o portal regional da BVS, né? Uhum. E a gente tem aqui um repositório de estratégias de busca. Tá? É o RefNet. E aí a gente tem para vários temas, aí você pode recuperar aqui. Aqui já tem até algumas coisas aqui que eu pesquiso, né? Uhum. Aí eu vou supor aqui melanoma, que é um câncer na pele. Melanoma. Aí tem aqui, ó. Isso aqui foi o que fiz. Tem muita estratégia de busca aqui que eu fiz, Que legal. mas assim, esse aqui foi um produto assim que eu desenvolvi em consultoria com o pessoal da Birene. E aí tem uma estratégia de busca para a redução da mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, né? Aí Que tem outra. legal! Aí você pode pegar essa estratégia, E aplicar no adaptar, seu... e adaptar. Perfeito. entendeu? Aí tem Volta na estratégia um pouquinho, só para mostrar, para a gente peraí, mostrar para os deixa eu pegar. alunos de novo, por Vou favor. pegar uma aqui. Gente, e É porque. vocês aí com Brasil End Hospital? Aí. Oi? Não que a gente faz alguns exercícios de booleana, mas são muito simples, né? Olha o tamanho dessa estratégia de busca, gente. É. Vocês estão vendo? Essa aqui não é das maiores. Assim, a questão aqui Rotina. é porque assim, aqui é toda uma estratégia de busca na base de dados, Uhum. nas bases de dados que compõem o portal da BVS, que aí entra outras fontes de informação, mas assim, a principal é a Lilacs, né? Uhum. Então, aqui é uma estratégia de base sobre a redução da mortalidade, né? Certo. Redução de mortalidade, e aqui é O End ali. o Uhum. END aqui, e aí a questão do melanoma, né? Mas tem. Deixa eu ver. Gente, o tio do Zap não consegue fazer essa busca e trazer um medicamento maravilhoso contra o câncer. Você está entendendo a seriedade do negócio? É bem isso mesmo. E aí tem desenho, tem estratégias já desenhadas para estratégias sobre temas de saúde em geral, e tem estratégias de buscas específicas sobre um desenho de estudo, né? Então, quero uma estratégia de busca para recuperar ensaios clínicos. Já tem, já pronto. Então, quando você está usando esse ambiente de informação, que é a Lilacs, é só você pegar, copiar, colar e adicionar a outra parte da estratégia, que é a condição de saúde que você está trabalhando. Entendeu? Gente, e é um trabalho, gente, vamos falar, é um trabalho tão importante, é um trabalho nacional, né? É um trabalho de colaboração, envolve muita gente de vários institutos, de várias universidades, enfim, né? Vários profissionais, muita gente da informação, muito bibliotecário mesmo, que foi se aliando a pessoas de toda a América Latina para construir isso, sabe? É um trabalho muito lindo e é brasileiro, assim, é muito orgulho de falar isso, né? É. É uma coisa muito legal. Do mesmo jeito que tem a Cochrane lá fora, que tem esse Instituto do Canadá que a Camila mostrou, esse negócio, gente, é absolutamente brasileiro e foi crescendo para a América Latina, Caribe, foi crescendo para a África, ele foi tomando, ele virou um modelo, né? Para vários países, para várias regiões, é muito legal. Né? E desenvolvido por bibliotecários. Por bibliotecários. Bibliotecários especialistas em busca, né?
E assim, a equipe da BIREM, você submete a estratégia e a equipe da BIREM vai lá e revisa a estratégia. Você pode comentar aqui, qualquer pessoa pode fazer um comentário sobre uma estratégia de busca, e aí nós somos chamados e vamos reavaliar a estratégia. É um trabalho de melhoria, né? Sim. É um trabalho que vai... E até porque, vou falar que não sou da área, mas eventualmente outras condições surgem, né? De doenças ou de Como a Covid. medicamentos. Gente, a Covid, para mim, foi uma coisa. Eu estava de licença médica. As pessoas me chamavam, Camila, como que a gente vai fazer? Não sei, isso foi um choque para mim, gente. Eu tive questões de saúde mental, porque eu queria ajudar. Eu queria ajudar todo mundo que eu pudesse. Eu pensei, gente, claro. Como é que eles vão fazer? Não tem estudo. Eu fiquei desesperada. Eu pensei, meu Deus, não tem estudo sobre... Aí quando começou a sair as coisas, aí as primeiras revisões sistemáticas, com os primeiros estudos, aí eu fui ficando aliviada. Isso, vamos lá, entendeu? E tem coisas que realmente impactam também, entendeu? Por exemplo, eu que trabalho na área da saúde, tem questões que afetam o nosso emocional, entendeu? Imagina. Assim como qualquer outro profissional de saúde, entendeu? Minha irmã, meu Deus do céu, você trabalha com muita doença, eu não sei como é que... E o pulso ainda pulsa, né? Aí tem os colegas farmacêuticos. Você é quase uma farmacêutica. Não, aí eu fiz, você é quase uma fisioterapeuta. Não, gente, eu trabalho com informação. É isso, entendeu? Eu estou aqui para ajudar vocês. Mas eu fiquei desesperada. E aí tem as coisas que afetam também. Por exemplo, essa estratégia de busca aqui, redução de mortes e traumas causados em acidente de trânsito. Isso aqui eu fiz na época, foi um mês, mais ou menos, depois que meu pai foi atropelado e morreu. Ui, Camila, caramba! E você tem que ter cabeça para poder fazer isso, entendeu? Meu Deus! Então, assim isso é uma coisa, entendeu? Aí eu vou passar por isso em outras situações que vão acontecer ao longo da minha vida, entendeu? Então você tem que, sabe, é como você falou, você é alguma coisa que você sentisse um profissional de saúde mesmo, entendeu? Porque eles também são afetados assim, dessa forma, né? Uhum. É muito desafiador você trabalhar assim, nessas questões, entendeu? Porque a gente vai dizer, mas você faz estratégia de busca, participa de não sei o que, sei que lá, tá, beleza, mas tem também as questões difíceis, como as questões emocionais, né? Dependendo do teu grau de envolvimento com a questão de saúde, né? Você é afetado também, entendeu? Ou às vezes você passou por uma determinada doença, ou algum tipo de tratamento ou intervenção de saúde e tal, e aí você também não pode misturar as coisas, entendeu? Com certeza, gente. É bem complexo. Aí, só essa estratégia aqui, a gente estava falando de tamanho de estratégia, essa aqui, como é que ficou? Toda essa... Aí tem descritor para ferimentos e lesões, aí tem todo tipo de... Aí tem automóvel, tem bicicleta, enfim, né? É bem extensa essa estratégia aqui, entendeu? Mas isso é uma estratégia de busca geral. Depois você vai combinar com uma outra questão, aí você vai combinando, vai fazendo combinações, entendeu? Isso aqui são estratégias de busca gerais, são filtros que foram elaborados com um determinado objetivo. E você vai fazer adaptação, inclusão, exclusão, a depender da sua... Gente, achei isso muito legal. Eu não conhecia esse repositório
de estratégias de busca. Agora está expandindo, agora outros bibliotecários de outros países também estão participando dessa rede, entendeu? Aí tem toda uma capacitação por trás também, entendeu? Esse trabalho começou acho que tem uns 4 a 5 anos, professora, acho que tem mais ou menos isso, entendeu? E a gente tem cerca de 500 estratégias depositadas. Muito legal, Camila. Nossa, incrível. E como é que você vê, assim, essa questão do seu universo hoje de trabalho, de atuação, e como é que você vê aí, sei lá, a meninada que está se formando aqui, né? O que Cara, você muita acha? gente. Sabe a pergunta que eu mais ouço? Assim, a faculdade te prepara para isso? Te preparou para isso? Sempre tem essa pergunta, até dos estudos assim, de mestrado, do doutorado, assim, quem está. Você tem até uma orientanda sua, né, que está estudando isso. Sim, a Às vezes Janaína. eu vejo assim, os questionários, não, a tua formação básica em biblioteconomia, o que ela te afetou? Cara, a biblioteconomia, né, você é preparado para atuar em qualquer área, Ela né? é generalista, É assim, né? generalista, entendeu? Assim, eu acharia muito legal se a gente tivesse alguma coisa tipo residência. E a Rosana Portugal, oi! Assim, seria muito interessante, como é na área da saúde, que você é um enfermeiro e aí você tem uma especialização em oncologia, você tem uma residência em oncologia. Eu acharia Uhum. muito interessante se a gente tivesse algum modelo no nosso currículo que a gente deixasse 1, 2 anos para a gente trabalhar com questões específicas da área que você quer, A afinidade, né? que você tem afinidade, que você quer atuar, né? Mas isso aí não é a graduação, na verdade isso é uma especialização, né? A Uhum. especialização na área de informação e saúde a gente só tem na Fiocruz, Sim. Acho entendeu? que aqui só na Fiocruz mesmo. Só na Fiocruz, não tem outro lugar, entendeu? Então, assim, é bem, é bem limitado ainda, né? O cenário, se a gente pensar, né, no país inteiro, é bem limitado, né? E aí você tem, assim, colegas que ligam pedindo socorro, entendeu? Ah, eu estou no hospital de emergência, como é que eu faço? Ah, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, mas eu não tenho biblioteca. Eu falo assim, que maravilha! Tem internet? Internet, tá feito, amiga. Vai na fé, mas tá feito, amigo. Vamos embora, que tem um mundo de coisas para você fazer. O que não vai faltar é coisa para você fazer. E aí, assim, aí você tem a Fiocruz e só, não tem mais nada. Na época que eu me graduei, de, aí eu entrei na biblioteca do CCS, da UFRJ, aí eles lançaram um curso de, acho que ainda está nos moldes de atualização. Seria esse curso de especialização mico, entendeu? Também é oferecido pela Fiocruz. Cara, ajuda bastante a você entender quais são as ferramentas, o que você vai utilizar. Mas esse trabalho assim, mais encorpado, né, de trabalhar com revisões sistemáticas e tal, assim, tem vários trabalhos na área da saúde, mas estou falando especificamente desse. Uhum. Você vai precisar olhar mesmo no campo da saúde mesmo, entendeu? Então, hoje a gente tem mestrados na área de saúde coletiva, na área de avaliação de tecnologias em saúde, com especialização também. Tem vários cursos nessa área que você pode se inscrever, vai acompanhando, entendeu? No país tem isso, entendeu? Sim. Por exemplo, no portal da Bireme, você já tem um curso lá anunciando sobre políticas informadas por evidência. Entendeu? Então, você já vai.
vai trabalhando, cara, tem muita coisa hoje já organizada, entendeu? E não são específicas para bibliotecário, entendeu? Mas, se você sabe que uma das etapas é com o bibliotecário, então, filho, você está dentro. Sim. Então, toma posse disso e vai com tudo, entendeu? Então, é bem por aí. Então, essa questão da formação, você tem que pensar numa formação multiprofissional. Cara, eu estou nesse dilema hoje. Por exemplo, eu fiz o meu mestrado, esse ano faz 10 anos. Então, 15 anos de formada, mas 10 anos de... Tempo Aí, passa, hoje gente. eu penso em fazer um doutorado na área de saúde, entendeu? Porque, Sim. assim, a minha área me exige muito disso. Então, assim, para eu ajudar mais, eu tenho que ter conhecimentos na área de epidemiologia, outras coisas para cooperar ainda mais com eles, entendeu? Eu vejo muito, muito isso, entendeu? Então, assim, essa parte o core mesmo da ciência da informação, tá bacana. Eu preciso também ver isso. E, cara, você fica num dilema bem complexo, entendeu? Então, assim, hoje, o meu raciocínio que eu estou pensando, me organizando, é para fazer um doutorado na área de saúde, entendeu? Tem outros bibliotecários que já estão fazendo o mesmo caminho, entendeu? Então, eu acho que você, de alguma forma, respondeu um pouquinho a pergunta da Monique, né? Como se capacitar para um trabalho como o seu, né? E até puxando o gancho para o comentário aqui, para a pergunta da Rosana, né? Oi, Camila, você trabalha com estudos sobre o câncer, você conhece outros bibliotecários que trabalham em áreas especializadas em outros assuntos? Da saúde, Acho, acho que é na saúde, Rosana? é porque, assim, tem sim, Sim. então, tem na área de câncer, então a gente tem hospitais de referência na área de câncer, e tem bibliotecários da área de câncer que estão atuando com isso, na área oncológica mesmo. Tem a área de odonto, eu acho fantástico também o trabalho na área de odonto, porque é muito específico, né? Então, é a raiz do dente, não sei o que, assim, é tudo muito detalhado, entendeu? E dentista é outro pessoal que também não tem tempo, né? Então, a gente tem que produzir e avaliar junto com eles, né? Então, é bem complexo. Agora, tem áreas que... Aí tem a área de enfermagem. Então, assim, agora que eu estou vendo assim, um movimento assim, de bibliotecários em áreas específicas, cada vez mais ganhando mais força, entendeu? Então, a gente tem na área de odonto algumas referências, na área de enfermagem a gente já tem algumas referências. Agora, tem áreas que ainda não tem isso. Por exemplo, a área de nutrição e atividade física, Olha só. que são, por exemplo, para mim que trabalho na área de câncer, são questões fundamentais, entendeu? Uhum. Que inclusive tem um impacto econômico muito grande, entendeu? Então, agora a gente está, assim, a gente não tem muitas referências nessa área, entendeu? E a gente precisa se organizar nisso, entendeu? Se você for ver, por exemplo, nesse porque é muito, acaba tendo uma atenção especial para o campo da medicina. E não é só a medicina, né? É toda o redor, é toda a saúde mesmo, né? Toda a saúde, entendeu? Aí também o médico precisa saber se a atividade física, o que vai interferir, estou dando exemplo da atividade física, como que ela melhora a condição, o que ele pode recomendar para o paciente em termos de atividade física, entendeu? Sim. Principalmente se ele tiver um educador físico na sua instituição, né? Uhum. Então, assim, por exemplo, essa aqui é a BVS, Prevenção e Controle de Câncer, que eu estou coordenando, né? Uhum. Então, a gente tem aqui alguns temas. A gente trabalha também com estratégias de busca especiais, né? Então, a gente já desenvolve estratégias para temas, para datas comemorativas, ou quando tem algum tema quente rolando na área de, na,
na área de ciência e tecnologia para a questão da prevenção e controle de câncer. Então, assim, por exemplo, o Dia Mundial do Câncer Infantil, aí teve a data, o que estava bombando? Retinoblastoma, porque a filha do Thiago Leifert, Ah, tá. foi diagnosticada com retinoblastoma, que é um câncer nos olhos, né? A pequena dele teve retinoblastoma. Está tratando, né? E aí a gente fez uma estratégia de busca para recuperar estudos na DVS sobre retinoblastoma, entendeu? Então a gente tem isso aqui também. E aí a gente tem uma metodologia que foi a Birene que desenvolveu, que são as vitrines do conhecimento. As vitrines é um trabalho de disseminação seletiva de informação, só que assim, não direcionada para um perfil, mas assim, pensando no tema. Então a gente tem alguns braços aqui que trazem uma seleção de documentos ou uma estratégia de busca pré-elaborada para recuperar alguma coisa sobre o tema na DVS, e a gente vai desenvolver um mapa de evidências, que a gente ainda não desenvolveu, mas está para fazer, em parceria com a área de alimentação e nutrição, essa área técnica. A gente vai fazer um mapa de evidências sobre alimentação, atividade física e câncer, só trabalhando com revisões sistemáticas sobre esse tema. Então, a gente vai trabalhar com visualização da informação, entendeu? Que lindo! Fica bem legal. E aí a gente trabalha o bibliotecário e o especialista no tema, trabalhando juntos, entendeu? Inclusive, eu vou ter daqui a pouco eu vou ter uma vaga dedicada para trabalhar com isso comigo, entendeu? Aí, gente. Mas aí eu tenho que ter a graduação. Sim. Tem que ser graduada. Essa coisa de estágio, a gente está sem estágio nesse momento, entendeu? Mas assim que tiver, eu vou. Ó, temos umas graduadas aqui, ó. Luciana é graduada. Luciana, fica de olho. Gente, tem essas oportunidades, são muito bacanas, gente, de aprender. Aí quando tiver, a gente vai divulgar. Então, assim, são projetos específicos que a gente tem, entendeu? Lá no INCA, eu não trabalho sozinha, eu só consigo fazer o que eu faço, porque a gente tem um time de bolsistas, entendeu? Bibliotecários de carreira do Ministério, sou eu e o Robson, que é meu colega, então a gente se intercala na gestão do sistema de bibliotecas, e aí a gente está com biblioteca virtual, prevenção e cultura de câncer, a gente está desenvolvendo repositório institucional, mais as atividades típicas das bibliotecas, né? Aquisição de bases de dados, enfim, uma infinidade de coisas. E aí, com esses projetos específicos, a gente trabalha com formação de recursos humanos, né? E aí tem essas demandas são avaliadas por um comitê institucional com representantes de várias áreas do Instituto que aprovam ou não a investimento de recursos nesse pessoal. Então, hoje a gente tem já 9 bibliotecários trabalhando com a gente por meio de bolsas científicas, né? Sim. É bem interessante. Mas, assim, a gente tem que desenhar projetos, tudo isso também, entendeu? Todo um trabalho de captação de recurso, praticamente. De captação de recursos e desenvolvimento dos projetos, né? Eu acho isso muito bacana você contar, porque a gente vê aqui na formação, o pessoal fala assim, eu gosto de gestão, eu gosto de organização, eu gosto de ação cultural. Cara, não adianta, quando você se torna bibliotecário, você vai precisar de tudo. Você vai precisar de tudo. Você pode gostar de uma coisa ou de outra, legal, mas
todas essas partes fazem parte do dia a dia do bibliotecário, da bibliotecária, do profissional que vai estar lá, enfim, na frente, né? Você vê, ela faz o trabalho da estratégia de busca, continua com a biblioteca lá, a biblioteca tradicional, as outras coisas, né? Mas tem que ter gente para ajudar, então a gente tem que fazer a parte de gestão de projetos. Então, cara, imagina, eu atender o INC inteiro, mas as outras demandas que às vezes chegam de ministério, entendeu? Às vezes chega demanda judicial, entendeu? Tipo assim, sei lá, algum cidadão quer questionar por que o INCA não tem o equipamento tal de imagem, entendeu? Aí você tem que fazer busca, porque mostrar, eu já atendi o Ministério Público, tendo que dizer, junto com a equipe do Núcleo de Avaliação de Tecnologias, aí você responde oficialmente, entendeu? Com base na literatura, por que o INCA não tem determinado equipamento, e por que ao invés desse equipamento, se usa outro equipamento. Gente, muito, muito bacana. O que mais vocês querem saber, gente? A gente está quase acabando o tempo aqui, mas podemos conversar mais um pouquinho. Quem tiver mais dúvidas. Nossa, Camila, tem alguma pergunta que você gostaria que te fizessem? Você está esperando? Não sei. Eu quero responder essa. Não sei. Vocês fiquem à vontade, assim. Assim, tem coisas assim, eu já falei assim dos meus desafios agora, né? Acompanhar essa questão do uso de dados, né? Essa parte ainda, para mim, eu ainda estou analisando esse mundo, entendeu? E vendo o que vai dar para a gente, né? O que o futuro nos aguarda, né? Então, eu acho que para quem está na graduação que se interessa por isso, né, tem que começar a ficar de olho em algumas coisas, tipo, o que isso tem a ver com metaverso? O que isso tem a ver com metaverso? Incrível. Entendeu? Uhum. São coisas assim, são perguntas que hoje eu estou me fazendo, entendeu? Aí eu vejo assim, quantos estudos já tem sobre o metaverso? Eu tenho que pensar lá, antes de chegar a demanda, eu já estou querendo me organizar e pensar como que o mundo vai fazer com isso, entendeu? Então, hoje eu estou vendo que a metaverso está bem, mas está fechando bastante na questão da educação. Aí eu já estou vendo uns estudos, já vi no PubMed, já peguei uns estudos já que estão falando de metaverso na medicina. Tá. Daqui a pouco a gente tem que estar no metaverso, gente. Pois é, gente. Ai, tanta coisa. Não dá, né? Não adianta, o bibliotecário tem que ser bastante atento, né? Tem que estar sempre observando as notícias, observando o seu meio, né? Uma dica que eu gosto de dar, né, para quem ainda não sabe um pouco para que lado quer ir e tal, né? Tem essa coisa o próprio portal da CAPES. Gente, são tantas bases de dados de tantas áreas diferentes que às vezes você esbarra com uma área que você fala, nossa, que área interessante. E você vai pesquisando mais, vai conhecendo as bases. Por meio das bases, você vai chegar em umas áreas de interesse, né? A Camila aqui está trazendo o universo da saúde, né? Mas eu acho que tem outras áreas também que têm suas especificidades, né? Todas as áreas têm, né? O Vou te direito falar, tem. quer ver uma coisa que estamos solicitando muito? Estudos bibliométricos. Gente, é uma coisa que é Da área. tradição biblioteconômica. Tradição, entendeu? Exatamente. E, por exemplo, a área de enfermagem está descobrindo estudo bibliométrico agora. Aí, você sabe metrias? Meu mestrado foi em metrias. Então, aí é isso, cara. Assim, sempre vão para outras questões também, um dos profissionais certos. E bibliotecário é um dos profissionais que vai dar esse suporte à pesquisa, como sempre deu, é tradição da nossa área. Né?
É o que a Mas, gente assim, faz. é um campo também para trabalhar não só com serviços, mas como produção de conhecimento, Sim, entendeu? exatamente. É isso, gente. Eu acho que a gente teve aqui uma mega oportunidade de conhecer aqui um pouquinho desse universo da recuperação de informação no dia a dia do INCA, no dia a dia dos profissionais aí da saúde. Quero agradecer muito quem pôde estar aqui presente com a gente e, sobretudo, agradecer demais a Camila Belo pela generosidade, pela disponibilidade de estar aqui de noite. Ela é mãe, já trabalhou o dia inteiro, está aqui com a gente. Estou no Muito pós-plantão. eu não posso plantão. Muito obrigada, Camila. Eu acho que foi incrível, né? Agora vocês já conhecem a dona do Instagram lá do BiblioHealth, então agora é só ir atrás lá, tá? De mais informação, segui-la nas Não é nada redes. profissional, não, tá, gente? Eu falo Gente, da mas minha vida parece, profissional, mas mas pode ser, viu? eu não tenho tempo. Olha, eu abandonei aquilo lá, eu deixei rolar. Eu falei, agora eu vou voltar para as redes. Agora que eu estou voltando, mas até a Cochrane me segue, minha filha. Uau, mas você tá chique Mas demais. foi antes da pandemia. Aí começou, eu estava lá já. Enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos, tá certo, Camila. Foi demais. Muito obrigada mesmo, viu? Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa aqui com a sua vivência, com a sua história. E é isso. Obrigada, pessoal. Vamos poder ir encerrando aqui. Só muitas Obrigada. obrigadas aqui. O pessoal adorou aqui. O chat tá, olha, muita coisa. Ó, Metaverso tem na revista Polêmica da UERJ. A Natália contou. Eu lembro do Second Life. Eu É também isso. lembro. Ai, que venham outros encontros, né, prof? Vamos ver, vamos torcer. A gente sempre, Vamos, vamos. eu adoro um eventinho, o pessoal sabe. Então, a gente sempre que dá, a gente transforma as coisas num evento. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para vocês, uma boa Obrigada, Michelle. semana. Camila, bom descanso aí, estou à disposição. Depois, se precisar daquelas coisas mais oficiais lá para as burocracias, me avisa. Vou preparar aqui. Beleza, tranquilo. Tá Tá tudo bom? ainda na nuvem. Tá tudo na... Gente, eu tentei saber aqui umas coisas, também não. Assim, temos que fazer consultas. Estou esperando as consultas. Assim, Tá normal. bom? Enquanto isso, a gente vai trabalhando. Ai, tá ótimo, Camila. Estamos à disposição. Casa tá aberta aqui para você. Tá bom? Obrigada. Beijo. Um beijo para você, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Oi, Rejane. Pode falar comigo. Professora, conforme a Monique fala, a Monique deve ter falado com a senhora, eu hoje testei positivo para Covid. Pois é, caramba, hein, Rejane? Estou desde a semana passada passando mal. Que horror. Aí fui sábado agora na clínica aqui, em Niterói, no otorrino, né? Porque começou a dar muito problema na minha garganta, fiquei sem voz, sem poder comer nem nada. Nossa. E aquela prostração, né? De resfriado e tudo mais. Eu falei, deve ser a garganta, não deve ser nada demais. Mas aí passou na reportagem na televisão que os sintomas da Covid estão vindo muito com esse sistema respiratório, atacando o sistema respiratório. Sim. Em vez de atacar o pulmão diretamente, né? Eu falei, opa, Tá de chupar na gravação. acendeu o meu alerta, eu falei, eu vou no médico.